E agora eu vou voltar com dados muito importantes, mas assim, eu fiquei até meio assustada quando eu vi esses dados. O agronegócio representou 48,3% das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2022, com uma receita recorde de 79,32 bilhões de dólares. Eu fui multiplicar, 700 bilhões de reais. Isso o agro. Vocês não acham que quando o Lula chama o agro de fascista e direitista, ele não pode perder para o próprio país, né? Porque ele desestimula o investimento. Vou começar com você, Marcelo. O Alexandre está muito calado. O agronegócio é muito importante para a economia nacional. Não é dar um chute no próprio pé? Não é dar como é que fala? Tiro no pé. Não, tiro não pode falar. Tá proibido. Não só o agro é importante, como do ponto de vista eleitoral é só avaliar. Nos estados em que o agro domina, o presidente Bolsonaro está com muito maior aceitação e intenção de pesquisa de voto. Isso mostra que é um setor importante para o país, é um setor em que você tem que olhar de forma estratégica e que o presidente tem errado não só do ponto de vista de afirmações que flertam ou beiram até questões de ilegalidade, em atribuir quase que crimes a essas pessoas vinculadas ao agronegócio, como deixa de olhar estrategicamente para o eleitorado que ele não tem e vai continuar perdendo dessa forma. Continua perdendo porque é como se alguém que não soubesse o que é ser presidente do país, alguém que não sabe qual é a importância desse setor para o país e que está pela primeira vez chegando à presidência da República. Chega a parecer amadora a fala dele com alguém que tem experiência de presidência da República e sabe o quanto isso é importante para o país. Erra o Lula, não só do ponto de vista de estratégia política, como do ponto de vista de quem já foi chefe de Estado e chefe de governo no país. Se a gente voltar lá atrás, quando começou ali o comunismo, ali na Revolução Russa lá, a gente vê que eles tomaram posse das terras, né? De toda a burguesia ali, das pessoas produtoras, o Estado tomou posse da terra. Eu não posso não pensar que não seja esse o motivo, né, Suano? Só que antigamente o Lula não falava, né? Agora ele tá meio louco, ele declara. Ele tá vindo. Qual é o motivo dele estar falando mal do agronegócio, Suano? Ele tá perdido, porque ele percebeu que o setor do agronegócio está respondendo positivamente ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro entendeu a lógica do agronegócio para a economia brasileira. É um dado que é interessante. Quando se fala de agronegócio... Não. Por que o Lula falou isso? Por que ele é contra o agronegócio? De onde ele tirou isso? Porque ele está distorcendo a questão técnica e estratégica e está falando politicamente. Ele está querendo acusar, está querendo bater naqueles produtores porque gostam do Bolsonaro. Mas esses produtores gostam do Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro entendeu a lógica do agronegócio. São 3 horas e 2 minutos. Desculpa. Você acha que não pode ser uma estratégia comunista, socialista, de tomar posse das terras? Já tem o MST, né? Mesmo porque o fascismo que ele fala, ele tinha, o professor pode dizer bem, mas tinha essa predileção aqui por o Estado tomar conta. Então, até o conceito técnico está errado, Lula. Desculpa, mas o fascismo realmente não privilegia o que a gente está vendo aí do agro, que é ter essa independência econômica, mas sabe qual foi a jogada que o Bolsonaro entendeu? Quando você fala agronegócio, os livros antigos dizem isso aqui é o setor primário. Setor primário é exportador de commodities, isso é uma bobagem. Por qual razão? Porque a grande realidade é que para produzir em escala, você tem que colocar a tecnologia de ponta. A tecnologia que é colocada no agronegócio brasileiro é a mesma tecnologia que você coloca para carros de alto valor, para que você coloca para naves espaciais, porque tem que fazer monitoramento, você tem que usar drones, você tem que fazer melhoramento genético. É espetacular essa tecnologia. Ou seja, é uma industrialização. E tem um detalhe, é o setor de alavancagem para agregar valor e desenvolver os demais setores. Porque a partir do agronegócio você pode fazer a seguinte pergunta: poxa, mas eu preciso de tratores com alta tecnologia para melhor fazer a colheita. Onde que você vai fazer isso? Centro de tecnologia e a indústria que vai tratar de automóveis. Cris, os candidatos não têm que tomar mais cuidado quando falam desses setores importantes para a economia? Porque eu tenho outros dados aqui, ó. Em 2021, a indústria respondeu por 22,2% do PIB nacional e por 71,8% das exportações brasileiras de bens e serviços. Olha, cara... Gente... O dinheiro, né? A produção nacional. Como é que você vai falar mal disso? Olha, eu vejo que sim. Eu acho um absurdo. Critico duramente. Já tive a oportunidade de criticar duramente essa fala do presidente Lula. Primeiro... o presidente... Candidato. Candidato. É que o título fica. Título fica. Advogado se prende. Advogado é formalista, né, Carla? Advogado é formalista. Eu cometo o mesmo erro. Mas eu critiquei. Primeiro que eu detesto quando você critica alguém chamando de fascista, de nazista, de comunista, né? Eu também não gosto. Mas assim, ao meu ver, são jargões que não devem ser usados, especialmente por um candidato a presidente da República, uma pessoa que sabe
da importância, e você acabou de ler os números, a importância, e todos nós sabemos, quer dizer, não precisa ser muito esperto para saber da importância desse setor na economia no nosso país. E também é importante termos claro, até do ponto de vista estratégico, eu não entendo esse discurso que se faz para os seus guetos, né? Eventualmente inflamando aqueles que já são seus, pegando para os já convertidos, e eventualmente se esquece de abrir. Acho que só vai ser presidente da República quem souber falar com aquele, no caso do Bolsonaro, não só com o bolsonarista raiz, mas com aquele que está meio em dúvida, que pode ir para o Bolsonaro. Sim. No caso do Lula, aquele que não que é o petista raiz, mas aquele que está meio em dúvida pode ir para o PT. Mesma coisa do Ciro, Tebet, qualquer um outro. É importante que nesse momento final da campanha, todos os candidatos venham a abrir um pouco o seu discurso. Depois do dia 2 de outubro, depois do dia 1º de janeiro do ano que vem, aquele que for eleito vai ser o presidente de todos os brasileiros. E uma condução desastrosa na economia, no agro, na indústria, no comércio, em diversos setores, vai ser desastrosa para todo o país. Ô, Cristiano, tem um outro ponto, aliás, deixa eu falar para a câmera aberta aí para os eleitores do Lula, né? Quem é que gera emprego? São as indústrias, meu Deus do céu. Exato. É o agro. E hoje em dia, o que as pessoas mais... Uma pesquisa deu, né, que o eleitorado mais queria era emprego e renda. Como é que um candidato fala mal do setor que gera riqueza e renda? Para passar para os nossos próximos comentaristas, entidades ligadas à CNC, 25% do PIB nacional, mais de 5 bilhões de empresas e 25 milhões e 500 mil empregos gerados diretamente. Como é que os candidatos devem se alinhar a isso? Se adequar à realidade primeiro, né? Pegar esses dados e ver que é real. Ele já foi presidente. Pois é, Lula, fale mais, continue falando. Agradeço, porque aí ninguém vai poder falar que é propaganda enganosa. Ele já está falando, ele já está dizendo o que ele vai fazer em vários setores. E o agro, ele reagiu a isso. Nós temos carta do CEAGESP, nós temos de várias entidades, porque o agro acabou segurando o Brasil na pandemia. Fato. Agora, se o Lula está descolado da realidade, eu não tenho culpa por obséquio, candidato. Continue falando, porque os brasileiros precisam de realidade, assim ninguém depois vai poder reclamar e vai falar que o negócio está ruim. Porque o agro não pode ser menosprezado, né? A gente precisa entender as coisas como elas são. E elas são, isso é fato, querendo o Lula, não. Eu falo que o Lula tem um discurso vintage. Ele fala como se ele estivesse nos anos 80, gente. Alguém precisa contar para ele, como diz desculpa, professor... Preciso não chamar de professor, mas é respeito. Marcelo Suano acabou de dizer que o Brasil precisa de industrialização. E o agro, ele puxa essa industrialização. Puxa tudo, né? Puxa tudo. Então, desculpa, fale mais, Lula. Muito obrigada. Bota comida na mesa. Você sabe, ele fez várias declarações péssimas, né, na pré-campanha, né? Todo mundo sabe, em relação ao aborto, em relação à regulação da imprensa. É o que ele pensa, não é péssimo? Sim, é o que ele pensa. Aí eu pensei que quando começassem os debates, né, fosse ter uma equipe atrás segurando a onda para ele não falar besteira. Bom, ele não só fala besteira, como às vezes ele não fala. Porque no último debate, o que ficou mais famoso foi aquele olhar dele. Deu um Biden, né? Bidenização dele. Ele não respondeu a pergunta. A sensação que eu tive é que ele poderia estar com ponto, alguém deve ter falado para ele, cala a boca. E é porque o choque, ele ia falar, ele parou, como se alguém tivesse falado alguma coisa. Como eu não posso dizer, eu não vi se ele estava ou não estava com ponto. Mas ali foi uma coisa, não tem como falar isso, claro. Mas foi um susto típico de como se alguém tivesse gritado da plateia. Porque ele ia falar algo, alguém mandou como mas se pegou tivesse... muito mal. Na verdade, porque é a pergunta, é a coisa mais nevrálgica ali pro PT, que é a questão da corrupção. Ele não poderia ter ficado em silêncio numa pergunta de corrupção. Mas ali acabou o tempo dele. Não? Ainda tinha, contanto que a apresentadora ficou. Sim. Candidato. Então, mas ele se confundiu nisso e o Bolsonaro aproveitou. Não, o Bolsonaro riu. Muito safo ali do momento. Ele ficou esperando o que ia acontecer. E é verdade, deu a impressão que ele era o Biden. Gente, eu não tô brincando, tô falando a verdade. Ele saiu do ar, Porque né? o Biden de vez em quando dá umas apagadas, uns pânicos. Com todo respeito. De novo, pode ficar em silêncio também, Lula. Mas seja você mesmo, tá bom? Por favor, com todo respeito, mas aí não bate tão pesado no Lula, aí não. Eu achei que o Lula foi mal no debate. Eu falei isso já no último programa. Não, mas a questão sempre é essa, gente. Vocês não acham que é fundamental os candidatos estarem ali andando lado a lado com o empresariado, com os produtores nacionais que geram emprego, geram riqueza? Mas o
povo gosta das ditaduras, gente. Eu Isso sei. Precisa estar alinhado. E o problema é o seguinte: você tem uma grande dificuldade do ex-presidente Lula em fazer a sua campanha, por quê? É ficar se prendendo ao passado e não conseguir propor o futuro. Então, enquanto você tem o país avançando em serviços por aplicativo... Sua frase foi tão boa. Vocês fala de novo, olhando para a câmera. A grande dificuldade do ex-presidente Lula é propor algo para o futuro e não ficar se prendendo ao passado. Por isso que ele não consegue falar nas suas propostas. Você tem hoje o país avançando em sistemas de aplicativo para prestação de serviços e ele quer ficar discutindo os direitos do trabalhador. Ele tinha que estar ensinando como é que vão os cursos de tecnologia no país ensinar as pessoas a trabalharem com inteligência artificial, a dar manutenção nesses aplicativos. Hoje você, quando tira uma unidade hoteleira de aluguel, e que tem acontecido muito por utilizar mecanismo de aluguel de imóveis, você deixa de recolher imposto municipal, imposto estadual, imposto federal e não se discute no país uma alternativa a isso. O que eu vou discutir? Eu vou invadir, então, vou chamar sem teto, invadir essas unidades que estão sendo alugadas por particulares para que os hotéis voltem a fazer aluguel, para que eu tenha imposto trabalhista. Não dá ideia. Então a gente se prende em algo que não existe mais no mundo. Passou o tempo em que, para se garantir que o Exército Vermelho não crescesse no mundo, a gente teria que dar algumas garantias sociais mínimas para que todos se sentissem atendidos. É verdade. E a gente passa a não discutir o futuro, que é nova tecnologia, novas formas de emprego. Hoje as portarias vão perder porteiros físicos, porque existe portaria eletrônica que custa menos e traz menos imposto trabalhista. Eu vou ficar discutindo o quê? Que eu estou diminuindo vaga de emprego e vou achar alternativa para as pessoas, ou obrigar a ficar o ônibus tendo cobrador até hoje, porque o sindicato faz acordo e obriga a ter cobrador para passar bilhete único e o cobrador ficar assistindo quem passa o bilhete único. Ô, Alexandre, você sabe que eu conheci mulheres empreendedoras de comunidades carentes, ali de favelas, né? Elas não querem ser empregadas, elas querem empreender. E aí uma das propostas que eu ia colocar é baixar os impostos para essas mulheres, ensiná-las como tocar o negócio, que elas tivessem acesso ao Wi-Fi, porque muitas favelas não têm internet, né, boa para poder negociar ali e vender. Elas não querem mais ser empregadas, elas não querem salário na carteira. As pessoas querem ter independência, empreender, ganhar mais dinheiro. Eu abri uma loja, eu queria contratar 4 funcionárias, mas por causa da CLT eu só podia 2. Porque o preço de 2 era o preço de 4. Se eu falar isso para as pessoas, e além de tudo eu ainda ia pagar mais se não fosse CLT. E aí fica se discutindo revogar a reforma trabalhista. Eles ficam querendo voltar para o passado. Carla, é genial o que você falou, porque inclusive explica a razão do Lula estar fazendo o que ele está fazendo. São 2 coisas. A primeira, o fato dele ter que se justificar dos erros que ele cometeu no seu governo passado. E foram muitos. Ele conseguiu algumas coisas aqui, outra ali, tudo bem, fez uma inclusão social, perfeito. Mas ele não tem como se desvincular disso. A outra é que eles não conseguem entender o avanço do capitalismo. Verdade. Porque eles precisam colocar uma relação em que tem um patrão para ser odiado e um conjunto de trabalhadores. E a Carla foi precisa. As mulheres não querem esse Eu só me pergunto se isso é assim por falta de visão, incompetência administrativa ou por projeto de controlar. No Porque caso deles, quando alguém aprende a empreender e andar com as próprias pernas, você tira o controle das pessoas. Como você cria alguém uma certa dependência, é mais fácil de tocar. Não estou dizendo que no Brasil não exista miséria e que não precise de políticas sociais para atender essas pessoas. Sim. Mas eu estou dizendo que a gente precisa entender se a nossa política pública hoje é de falta de conhecimento ou se é de propósito para criar dependência das pessoas a regras trabalhistas. Eu ficaria na dependência e não liberdade. No caso do partido, sem... olhar como um adversário, não é isso? Mas no caso do partido, a tendência é que precisa fazer um controle da sociedade. Sim. É necessário ter esse controle. Por qual razão? Porque eles não têm como implantar uma nova forma de construção social se eles não destruírem toda a construção que havia antes. Como precisa destruir um modelo de família, precisa destruir uma forma de trabalhar com a religião, precisa destruir uma forma de fazer jornalismo. Por que a Jovem Pan é tão espetacular? Daqui a 50 anos, quando forem estudar o que a Jovem Pan fez, sabe o que os historiadores vão fazer? Vão ficar todos aqui assustados. Eles vão dizer, meu Deus, eles faziam jornalismo. Será? Antropologia. A história é mudada, hein? Mas a história que é ensinada nas escolas é totalmente alterada, meu querido. Mas hoje temos imagens. Eu espero que sim. Mas, Carla, por isso é que eles precisam mudar. Tá? Mas a gente guarda, porque eu tenho feito pesquisa. Aliás, fizeram uma acusação, né, que a campanha do Lula estaria pagando ali para o Google Ads, né, para mudar a forma de pesquisa em relação quando coloca PT e Lula. Não sei se é verdade.
Mas seria uma forma de manipular a informação. Outra coisa, antes da gente ir para o próximo assunto, que é mais light e polêmico, né? Mulher de biquíni e cara tatuado no supermercado. Eu também fui discutir, porque eu estava pensando em entrar para a política, que é uma coisa que eu amo demais. Eu acho que é a única forma de mudar a sociedade, por isso que o voto é tão importante. Viu, Alexandre de Moraes? Já tem o meu voto. Eu acho que 4 votos aqui você já tem. Já tem o meu voto. Ah, sério, já gente? Tem o meu voto. E olha, pessoas de partidos diferentes. Que coisa legal, porque realmente gosto de dialogar com todo mundo. Mas o que é importante, por exemplo, é colocar nas escolas, como ele estava falando, Alexandre, né? Que tem o Alessandro Negão. Aí eu confundo. Colocar ensino de tecnologia para as crianças. Sim. Não adianta ficar ensinando português, geografia, matemática e história, se hoje em dia tem várias vagas abertas, sem empregadores, para programadores de TI, para pessoas que saibam lidar com informática. Por que não coloca esse ensino na escola? Posso te dar uma dica na sua pauta aí As pessoas querem dinheiro e comida na mesa. Não se dá mais isso com o CLT. As empresas não conseguem. Recentemente tinham 4 mil vagas em aberto no país na área de TI. Com essa quantidade de desemprego, 4 mil vagas em aberto na área de TI a nível nacional. E não tem mão de obra falta de qualificada. formação para pessoas. Pois e muitos jovens parados sem ter o que fazer. Põe aí na sua pauta a aula de cidadania. Para todo mundo saber quais são os direitos, os deveres. Mas você sabe que tem um projeto do Podemos, parado no Congresso, que inclui ensino político nas escolas? Mas eu tô falando de cidadania na Ninguém política. vota. E aqui Mas a na cidadania Assembleia ela é Legislativa política. também. Porque quando você conhece seus direitos, você sabe para quem pedir. A população ela não sabe para quem pedir. Ela se sente refém do STF, do Congresso. E elas não sabem que eles são nossos empregados. Não sabem nem a função do senador. Você sabia que os ministros do STF, dos senadores e dos deputados são pagos pela gente? São pagos por nós, até a campanha política. Aliás, eu vi um comitê eleitoral na Avenida Brasil, uma das mais caras do Brasil, de um determinado partido aí que tem a maior fatia do fundo eleitoral, que é do nosso dinheiro pago por impostos, que é uma mansão que pega um quarteirão inteiro, aí tem o nome do partido estampado, assim, eu olhei e falei, eu tô pagando por isso. E eu moro num apartamento de 120 metros. E esse cara com o meu dinheiro tá numa mansão na Avenida Brasil, em São Paulo, pra eleger os candidatos dele. Tá tudo errado, gente. Por isso que agora, daqui 30 dias, é importante que todos nós, é muito comum que nós, sociedade, a gente se preocupe muito com a eleição majoritária, a eleição de presidente, no caso, que é a que desperta a maior emoção. Mas a gente não pode esquecer que a gente vai votar para presidente, para governador do estado, para senador da República, deputado federal e deputado estadual. E aí, essas pautas que nós, cidadãos, consideramos como importantes, como fundamentais, elas só vão andar se você tiver parlamentares, especialmente, que tenham esse comprometimento de fazer com que essas pautas caminhem. Então, é importante que todo mundo procure saber quem são seus candidatos, em quem votar, em quem escolher, qual é a pauta, qual é o projeto, a ideia. Eventualmente, não ficar só num fator superficial, mas entrar realmente na discussão das ideias, do que essa pessoa, eventualmente, vai fazer em Brasília ou no parlamento estadual. Isso é muito importante, até porque o presidente pode querer fazer uma coisa, se o Congresso não aprovar, não sai, tá, gente? E se o Senado, às vezes, não basilar, não validar, também não sai. Desculpa dizer, mas também se o Judiciário não cooperar, também não vai. Pois é. Então precisa mas resolver a gente não vota. Mas se tiver um parlamento... a gente precisa ter um parlamento que forte, pelo menos que pressione, que bata na mesa quando tiver que bater. Por menos Pacheco. Posso jogar um banho? Não quer banho de água fria, a gente quer banho de água quente. Mas eu vou dar um banho de água fria. Alegria, harmonia, felicidade, comida na mesa, dinheiro, emprego e renda. Tem uma frase que a internacionalista Daniela Alves usa, e eu uso em todos os lugares quando eu vou falar sobre o nosso sistema político. Peça nova em máquina velha não traz novidades, porque as engrenagens são as mesmas. Não vai adiantar, nós temos que mudar as engrenagens que estão no nosso sistema político. Nós temos que mudar a forma de trabalhar regimentalmente. Por exemplo, as pessoas acham que o Senado funciona igual à Câmara. Não. A Câmara, todo mundo leva em conta o regimento. No Senado, o regimento eles rasgam. Por qual razão? Porque eles podem, numa reunião, fazer um ato de mesa e mudar o regimento. É a tal da reforma política que também está
Paga mais, né? Então, gente, essas paga eleições mais. são fundamentais. Vote direitinho. Deixa eu mudar o assunto, que a gente tá quase acabando o programa. Tá muito rápido hoje. Vocês são excelentes. Falta a mulher do biquíni. Falta a mulher do biquíni. Falta a mulher do biquíni e o homem tatuado. Essa é a Eu vou- qualidade de advogados, né? Eu tô esperando a fofoca. tá vendo? Olha, eu não sabia que advogado gostava de notícias assim, superficiais. são os que mais dão dinheiro para Sempre advogado. tem uma indenização moral, né? Clientes, honorários. Olha, Bê, tudo bem? Um dia chegou, mas vocês são sacana, mas vocês são bonitos e agradáveis. Muito obrigada. E ricos. Bom, fama de valente de rico, meu avô já dizia que não se mente, né? Então. Fama de quê? Meu avô dizia que fama de valente de rico não se A desmente. gente não diz gostei do seu avô. Gostei. Eu queria ter Lá de Jaú, né? Jaú. Vamos lá para a próxima notícia. Olha, uma professora da universidade privada na Índia foi demitida porque postou fotos de biquíni na sua conta pessoal do Instagram. É da Meta? Por que tá mostrando a imagem da Meta? Ela é da Meta? Não, acho que por conta do Instagram, né? Tá. Ela disse que não tem a foto da mulher? Ah, se não tem a foto da mulher, eu não vou dar reportagem. A gente queria ver o cara. Eu vou puxar aqui no Instagram. Você não me fala pra dar uma matéria de uma mulher de biquíni que eu tô anunciando desde o começo do programa se não tem a mulher de Eu acho que biquíni. o STF já censurou, hein? Mas é na Índia. Mas não tem problema. Não vou dar, vou pular pra próxima.